Por exemplo, se Jesus voltasse agora, onde nós passaríamos a eternidade? No céu ou no inferno? Porque só existem dois caminhos. Ou a gente segue o caminho correto, o caminho de Deus, ou a gente segue o caminho errado, o caminho das trevas. Deus, ele coloca à nossa disposição duas portas, uma larga e uma estreita. A larga leva à condenação eterna, a estreita leva à vida eterna. Aí você tem dois caminhos, um é estreito e o outro é largo. O largo é o caminho da perdição. O estreito é o caminho que leva à vida eterna. E Jesus diz, poucos há que encontrem. Aí nós temos à nossa disposição o céu e o inferno. Somos nós quem decidimos onde iremos passar a eternidade. Deus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, significa que nós temos o direito de escolher. Deus não interfere na nossa decisão. Agora Deus mostra os dois caminhos. O caminho correto, o caminho do bem, o caminho de Deus, que levará aqueles que seguirem este caminho à vida eterna. E Deus também mostra um outro caminho, um caminho errado, que vai levar muita gente à condenação eterna. Então, o que Deus está falando para nós esta noite é que nós devemos caminhar pelo caminho correto, o caminho de Deus, o caminho que irá nos levar à salvação da nossa alma. É por isso que ele está falando que a gente não deve se envolver com as obras infrutuosas das trevas. As trevas não dão frutos. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê que nós estamos inseridos em uma geração totalmente contaminada e corrompida pelo pecado. O diabo criou um sistema que é regido por ele, e esse sistema não inclui o povo de Deus. É como se alguém criasse uma matriz, jogasse todo mundo lá dentro e carregasse a chave. Então, a gente precisa sair de dentro dessa matriz. E o único que consegue nos tirar de lá é o Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão correndo atrás de Maria, de José, de Buda, de Maomé, Joseph Smith, de Charles Rousseau, e estão esquecendo do único que pode livrá-las da condenação eterna, Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é o único que tem o poder de salvar o pecador da condenação que virá sobre a terra. Significa que nós precisamos urgentemente nos voltarmos para Deus, começarmos a refletir acerca de como é que está a nossa vida com Deus. Interessante, quando a gente fala desse assunto, isso aqui é um alerta gigantesca a todo ser humano na face da terra. Porque se a gente morresse agora, já estaríamos julgados. Ali já está decidido, é céu ou inferno. Não tem oração pelos mortos, não tem apelo, tem nada. Morreu fora da palavra, já era.
E se morrer salvo também, está salvo para sempre. Ninguém vai tirar a coroa daqueles que morrem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Está entendendo? No versículo de número 12, ele diz assim, ó. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então, primeiro ele fala assim, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que é maligno, aquilo que é contrário à vontade de Deus, deve ser condenado por nós cristãos. A gente não pode ter comunhão com as trevas. Nossa comunhão é com Deus. É com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Está entendendo por que o crente ele não pode seguir o mesmo curso que o mundo está seguindo? A gente vê, a maioria dos cristãos, não são todos, que hoje eles se parecem mais com o mundo do que com o Senhor Jesus. E é para ser o contrário. Se você pegar hoje, a maioria dos cristãos, não são todos, e você colocar ele ali ao lado de uma pessoa do mundo, você vai ver que não há diferença. Se você convidar uma pessoa que não conhece nenhum dos dois, e você disser assim, olha, qual desses dois aí você acha que é crente? A pessoa não vai saber, discernir quem é cristão ali, porque eles estão idênticos. Se o ímpio usa short, usa maquiagem pesada, mente, chama palavrões, o crente está fazendo a mesma coisa. Então a gente vê que é uma coisa totalmente contrária aos ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus. Deus nos chamou para a santificação da nossa alma. Deus não nos chamou para sermos idênticos ao mundo. A gente não pode compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Tem muita gente que acha que servir a Deus é só encontrar uma igreja e entrar dentro da igreja e pronto, acabou. E não é assim que funciona. A gente precisa invocar o nome daquele que tem poder para salvar a nossa alma. Glória a Deus. E a gente precisa caminhar em comum acordo com a santa e maravilhosa palavra de Deus. Não é com o que os homens estão falando fora da palavra. É o que está descrito nas Escrituras Sagradas. Esse é o manual, a nossa regra de fé, as Escrituras. Aí ele fala que as obras infrutuosas das trevas, até ser reveladas, é torpe. Está entendendo? Aí às vezes a pessoa está ali fazendo um monte de coisa errada, às vezes escondidas, e ninguém sabe, só ele, na mente dele. Ele esquece que o único que não deveria saber é o que está sabendo, Deus. Deus é um guarda que não dorme. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, e não existe nada em oculto aos olhos de Deus. Deus vê tudo, ele sabe tudo. E às vezes a pessoa ela entra num engano de Satanás, e ela acha, não, eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Até que um dia vai ser revelado. Ou perante a sociedade, ou perante Deus no tribunal de Cristo. Significa que o pecador precisa de arrependimento.
a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, sujeitos a cair em erros. Mas o problema é quando você cai no erro e você gosta daquele erro. O problema é quando você vive no erro e não se arrepende daquele erro que você está praticando. O pecado não confessado é pecado retido. É pecado retido. Olha só o que ele diz no versículo 13. Ó. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha só. O que é que ele está falando? Qual é o contexto aqui? As obras infrutuosas das trevas. E essas obras das trevas, elas são condenadas pela luz. A luz que ele está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que disse assim: eu sou a luz do mundo. Então, Jesus condena essas obras. O que muita gente está aprovando e fazendo, Deus está reprovando e condenando. Está entendendo? A importância de nós olharmos para a palavra de Deus e procurarmos viver esta palavra no nosso dia a dia, buscando a perfeição da nossa alma. No céu, irmãos, só entra quem for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não existe maneiras de convencer Deus a não ser pela sua palavra. Então, é importante a gente procurar observar os mandamentos de Deus. O que é que os homens estão falando acerca dos mandamentos? Eu vou dizer o que eu aprendi no seminário de teologia. Eles proíbem os alunos do seminário de falar nos mandamentos de Deus dentro e fora da igreja. Só que se nós não falarmos, nós iremos queimar no fogo do inferno. E aqueles que seguiram, aqueles que não estão falando, irão no mesmo caminho, na mesma pegada, na mesma pisada. Então, Deus chama o arauto para anunciar a sua mensagem. E a mensagem, ela é divina, ela não é do pregador. Ela é de Deus. E você tem que transmiti-la da mesma maneira que Deus lhe passou, sem aumentar e sem diminuir uma vírgula do que Deus disse. Ele continua falando aqui, ó, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é que ele está falando? Que as pessoas que estão lá no mundão, praticando orgias, prostituição, usando drogas, praticando feitiçarias, idolatrias, fazendo tudo aquilo que Deus disse que eles não fizessem, essas pessoas espiritualmente elas estão mortas. Elas estão mortas espiritualmente. E se elas não tiverem um encontro com Jesus, elas irão morrer debaixo da ira de Deus e serão condenadas. Está entendendo? Quando a pessoa ela conhece a palavra, que ela se volta para Deus, aí sabe o que é que acontece? Jesus ressuscita aquela pessoa que está morta espiritualmente. A pessoa é ressuscitada dentre os mortos. É por isso que ele está dizendo aqui. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe quando é que vem o esclarecimento? Quando você se volta para Deus. A palavra de Deus vai te esclarecer o que é que você tem que fazer e qual é o caminho que você tem que andar. É Jesus quem liberta o homem do pecado. Não existe Salvador sem Jesus. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que o Deus de Israel era Salvador, ele estava se referindo ao próprio Senhor Jesus. Quando chega no Novo Testamento, o que é que acontece? Atos 4:12. Deus diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Veja que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Está entendendo? E aqui é onde nós entramos nas questões de obediência a Deus, de santidade a Deus, de temor a Deus, de amar a Deus de verdade, não ser uma coisa da boca para fora. O amor tem que ser um amor verdadeiro. E as pessoas confundem o amor divino com o amor terreno. O amor terreno, ele é falho, é cheio de máculas. O divino, ele é perfeito. Não há mancha, não há mácula nele. Glória a Deus. Então, é esse amor que Deus quer que exista dentro de nós. O amor de Deus. E quando o amor de Deus penetra na nossa mente e no nosso coração, a nossa vida ela é transformada. Porque Deus está na vida da pessoa. Está entendendo? E quando o Espírito Santo ele está em você, você não sente mais vontade de praticar as coisas que você praticava na sua ignorância antes de conhecer a Deus. A gente não sente mais, a gente é liberto. Você foi liberto, transformado pelo poder do Evangelho, pelo nome do sangue precioso de Jesus Cristo.